Caros alunos, sejam bem-vindos à quarta aula de Marketing e Vendas. Nas aulas anteriores, estudamos muito sobre marketing, diferença entre vendas e marketing, composto de marketing, os 4 P's, técnicas de vendas, treinamentos de vendas. Falamos também sobre as funções básicas de um vendedor, segmentação de mercado, o varejo, o atacado, merchandising, loja, layout de lojas e uniformização da equipe de vendas. Falamos sobre vitrinismo, previsão de vendas, planejamentos de vendas e orçamentos de vendas. Hoje falaremos sobre o comportamento do consumidor, marketing de relacionamento, marketing de serviço, marketing eletrônico e pesquisa de mercado. Lembro que é importante que dediquem aos estudos, que leiam a apostila e resolvam as atividades da sala de aula virtual. Com relação a esta aula, sugiro que anotem as dificuldades e dúvidas e postem no fórum Tira Dúvidas, ok? Então, vamos lá? Lembram-se que falamos que a chave para atingir os objetivos de uma organização consiste em determinar as necessidades e desejos dos mercados-alvos e satisfazê-lo mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes? Para que isso aconteça, é necessário entender como os consumidores se relacionam com os produtos, serviços, marcas e principalmente como eles fazem suas escolhas. Esse entendimento faz toda a diferença na hora de colocar uma estratégia em prática. Os profissionais de marketing que obtêm sucesso sabem o que os clientes querem e desejam e conhece o modo como eles tomam decisões sobre comprar e utilizar produtos. Por isso, estudam o comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor engloba o estudo do que compram, por que compram, onde compram, com que frequência compram e com que frequência os clientes usam seus produtos. É o estudo de como os indivíduos tomam as decisões de gastar seus recursos disponíveis, como tempo, dinheiro, esforço, em itens relacionados ao consumo. Na atualidade, é de extrema relevância conhecer, estudar e monitorar constantemente o comportamento dos consumidores, pois com essa preocupação, os profissionais de marketing, gestores empresariais, podem detectar oportunidades e ameaças aos seus negócios com a possível insatisfação ou recusa de seus clientes. Determinados fatores, como os grupos de referência, família, amigos, papéis sociais e status, exercem alto grau de influência sobre as pessoas. Vamos conhecer alguns fatores que influenciam o comportamento de compra dos consumidores. Os fatores são culturais, sociais e psicológicos. A cultura é considerada o principal determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa, adquirido por meio de um processo de socialização com familiares, amigos e outras instituições. O convívio cultural é visto como a personalidade de uma sociedade, evidenciando e assimilando aprendizados, valores, percepções, preferências de uma organização ou sociedade. Inclui-se grupos com seus próprios modos de comportamento social, que são pessoas com valores, interesses e comportamentos similares. Os valores culturais são intensos, portanto, através de uma compreensão dessas culturas, podemos melhorar a eficácia das vendas e a ascensão dos produtos ao mercado. Assim sendo, os profissionais de marketing têm maior possibilidade de sucesso quando agradam os valores culturais de grupos. Já a subcultura é composta por um conjunto de particularidades culturais de grupos menores, diferindo do padrão de uma sociedade maior, porém sem desvincular da cultura vigente.
são exemplos de subcultura, os valores que diferenciam nacionalidades, religiões, grupos sociais, regiões geográficas, interesses especiais. Bom, falamos sobre o fator cultural. Agora vamos falar sobre os fatores sociais que também afetam os comportamentos de compra. Os fatores sociais envolvem grupos de referência, família, papéis e posições sociais. E o que são grupos de referência? São grupos de pessoas que influenciam os sentimentos, os pensamentos e até mesmo os comportamentos das pessoas, nesse caso, os consumidores. São também conhecidos como formadores de opinião. Famílias são grupos de referência de maior influência. Podem ser os pais ou mesmo a esposa e os filhos do consumidor. Já os papéis e posições sociais são as pessoas que ao longo da vida participam de grupos assumem papéis e posições sociais. Isso faz com que os consumidores escolham produtos que representem seu papel e status na sociedade. Com relação aos fatores psicológicos que podem influenciar nas escolhas dos consumidores, nós temos principais fatores psicológicos. A motivação é o que leva o consumidor a satisfazer as necessidades e desejos específicos por meio de escolhas de consumo, o que motiva a ação. A percepção é o processo em que o indivíduo seleciona, estrutura e decifra as informações recebidas. Como ele recebe a informação? É uma visão particular sobre determinado assunto. A aprendizagem, que é o conhecimento adquirido pelo consumidor diante das suas experiências passadas. E crenças e atitudes, que são fatores que levam um posicionamento psicológico negativo ou positivo de um consumidor diante de suas escolhas de consumo. Para entender na prática, é preciso observar e analisar atentamente o consumidor. As seguintes perguntas podem ajudar a compreendê-lo. O que ele pensa e sente? O que ele vê? O que ele ouve? O que ele fala e faz? Quais são os seus medos e frustrações? Quais são seus verdadeiros desejos e necessidades? As pessoas têm infinitas motivações para buscar ambições, conquistar espaços para a realização pessoal e, portanto, avaliar detalhadamente todos os fatores que possam influenciar o comportamento de um cliente dará embasamento ideal para a composição das estratégias de marketing do negócio. Bom, vamos entrar agora no módulo marketing de relacionamento. O conceito de marketing de relacionamento é relativamente novo e está diretamente ligado ao processo de mudança de postura das empresas na forma como elas se relacionam com seus clientes. O marketing de relacionamento está ligado ao conceito de satisfação. O compromisso dessa área é garantir de forma contínua a satisfação dos clientes e, por meio desse conceito, manter os clientes, resgatar aqueles que deixaram de ser e ainda conquistar novos. Para Kotler, o marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os clientes precisam receber atenção contínua. As principais características do marketing de relacionamento são interatividade no contato com o cliente, personalização com ações direcionadas e personalizadas ao cliente em questão, memorização através dos registros de dados e detalhes dos clientes,
receptividade, quando a empresa permite ao cliente decidir se quer ou não manter uma relação ou se deseja alterá-la, e orientação para o cliente, que sustenta o conhecimento das necessidades e desejos das demandas e a entrega de satisfação, com o propósito de criar relacionamentos duradouros e de confiança com esses clientes. Resumindo, marketing de relacionamento é como a empresa que achou o cliente, passou a conhecê-lo, manteve em contato com ele, tenta assegurar que o cliente obtenha aquilo que quer e, por fim, verifica se o cliente está obtendo o que foi prometido pela empresa. Com base nisso, as empresas buscam canais de comunicação direta com seus públicos. Essa comunicação, vale destacar, precisa ser uma via de mão dupla, principalmente na era das mídias digitais, em que os clientes fazem questão de falar e serem ouvidos. É importante lembrar também que o marketing de relacionamento não se restringe à relação empresa-cliente. Ele também tem sido muito utilizado no contato com fornecedores e parceiros. O marketing de relacionamento é uma prática comum hoje no mercado e dificilmente você encontra uma empresa que não o faça. Suas vantagens são conhecer melhor o cliente, o fornecedor ou o parceiro, estreitar a relação com os mesmos, podendo manter um canal de vendas e compras sempre aberto a negociações vantajosas para ambos os lados, diferenciar-se da concorrência com atendimento personalizado e ainda fidelizar o cliente. Segundo Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, fiel é aquele que é digno de fé, que cumpre o que se promete, o que se propõe, sendo leal, honrado, íntegro, seguro, certo, firme, constante, perseverante, verdadeiro, amigo. No contexto empresarial, cliente fiel é aquele que está envolvido, presente, é aquele que não muda de fornecedor e mantém consumo frequente, optando por uma organização em particular, sempre que necessita de um determinado produto ou similar. Para conseguir a fidelidade do cliente, a empresa deve, além de satisfazer, encantar os clientes. Para Kotler, a empresa vencedora é aquela que sempre supera as expectativas do cliente. Atender às expectativas vai apenas satisfazer o cliente. Superar suas expectativas vai encantá-lo. Os clientes que experimentam prazer com o fornecedor têm maior probabilidade de permanecer fiéis, mas isso requer a criação de relações sólidas e duradouras, o que é uma tarefa árdua, de difícil manutenção para as empresas. Várias empresas aplicam ferramentas de marketing de relacionamento através de serviços de atendimento ao cliente, descontos, programas de interação, como coleta de sugestões e reclamações, retenção de dados para posterior contato e sistema de benefícios progressivos. As empresas devem medir a satisfação do cliente através da identificação da opinião dos mesmos, referente à qualidade dos produtos ou serviços oferecidos e, a partir dos dados, efetuar as melhorias necessárias. Bom, agora vamos falar sobre marketing de serviço. Definimos serviço como um ato ou desempenho essencialmente intangível que uma parte pode oferecer à outra e que não resulte em posse de nenhum bem. Podemos citar, por exemplo, alugar um carro de hotel, depositar dinheiro em um banco, cortar o cabelo, viajar de avião, aconselhar-se com um advogado. Todas essas atividades envolvem a compra de um serviço.
As atividades dos serviços das empresas são realizadas no mesmo momento em que os clientes os adquirem, consomem ou utilizam o serviço, ou seja, o contato é feito direto entre a empresa e cliente. O marketing de serviços tem por objetivo analisar, implementar e planejar programas de serviços para atender às necessidades dos clientes. Ao elaborar seus programas de marketing, uma empresa deve considerar as características especiais dos serviços como intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. A intangibilidade dos serviços significa que eles não podem ser tocados, vistos, provados ou sentidos. Quem move um processo judicial não pode saber o resultado antes do julgamento, por exemplo. Cabe ao prestador ao prestador do serviço, fornecer as evidências tangíveis do serviço para dar segurança ao cliente. A perecibilidade dos serviços significa que eles não podem ser armazenados para venda ou uso posterior. Se não for usado, está perdido, como a cadeira em avião ou um quarto de hotel. A perecibilidade dos serviços não é um problema quando a demanda é estável. Contudo, quando há flutuação de demanda, as empresas prestadoras de serviços frequentemente se veem diante de difíceis problemas. Sendo assim, planejam estratégias para conseguir um ajuste melhor entre a demanda e a oferta. A variabilidade do serviço significa que a qualidade deles depende de quem os fornece, bem como quando, onde e como são fornecidos. Um exemplo comum é de colaboradores, empregados de uma empresa, que podem ser alegres e eficientes, ao passo que o outro, que está apenas alguns metros de distância, pode ser desagradável e lento. Isso é variabilidade. A simultaneidade ou inseparabilidade significa que esses não podem ser separados dos seus fornecedores, sejam eles pessoas ou máquinas. Pensem em um corte de cabelo no salão de beleza. Se um colaborador do prestador de serviço é quem fornece o serviço, então esse colaborador é parte do serviço. Como o cliente também está presente quando o serviço é executado, a interação prestador de serviço e cliente é uma característica especial do marketing de serviços. Portanto, tanto o prestador de serviços quanto o cliente afetam o resultado do serviço. Também temos a participação do cliente no processo. O cliente, ele pode assumir a execução de várias atividades no processo de entrega do serviço no lugar dos funcionários. O cliente participa como coprodutor do serviço, por exemplo, em um caixa eletrônica de um banco. Além dos 4 P's do composto de marketing, produto, preço, praça e promoção, o marketing de serviço utiliza mais 3 P's, que são Physical Evidence, que é evidências físicas, que é a percepção do ambiente no qual um serviço é prestado. Relacionam-se diversos fatores que vão desde a apresentação pessoal dos fornecedores até a organização das instalações e dos equipamentos. É a forma como a empresa interage com o cliente e o ambiente onde isso ocorre. Processos, que representa todos os fluxos, procedimentos e metodologias de trabalho utilizados na prestação de serviço. É um meio importante de assegurar a precisão e assertividade do resultado final. E people, pessoas, que são todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente na produção e consumo de um serviço. A preocupação com as pessoas é fundamental.
O treinamento, a capacitação, a motivação e a orientação ao cliente devem ser constantes, pois geram impacto direto na qualidade do serviço prestado. A prestadora de serviços tem que interagir efetivamente com seus clientes para criar valor superior durante a realização dos mesmos. Interação efetiva, por sua vez, depende da capacidade dos colaboradores empregados da linha de frente, dos processos de produção e de apoio aos serviços que lhes dão sustentação. São determinantes da qualidade dos serviços. Confiabilidade, que é a habilidade para realizar o serviço prometido de forma confiável e cuidadosa. Capacidade de resposta, que é a disposição e vontade de ajudar os usuários e proporcionar um serviço rápido. Segurança, que é o conhecimento e atenção demonstrados pelos empregados e sua habilidade para inspirar credibilidade e confiança. E a empatia, aquela atenção individualizada que as empresas oferecem a seus clientes. Temos também os itens tangíveis, que são as aparências das instalações físicas, equipamentos, pessoas e meios de comunicação. Vamos falar agora sobre o módulo 9, marketing eletrônico. O marketing eletrônico ou marketing digital é um processo que estabelece uma combinação dos recursos de marketing tradicional com ferramentas eletrônicas, ou seja, através dos recursos via internet. Através das ferramentas de marketing eletrônico, as empresas atingem maiores níveis de interação com seus clientes atuais e potenciais, baseados em relações cada vez mais dirigidas, promissoras e convenientes. Dentro desse panorama, a internet contribui diretamente para que o marketing eletrônico possibilite o relacionamento entre cliente e empresa em tempo real. Inúmeras organizações utilizam o marketing eletrônico como forma de estimular a realização de negócios, oferecendo produtos, serviços, informações aos consumidores e identificando seu público-alvo através da internet. São vários os motivos que levam uma empresa a utilizar essa ferramenta de marketing, dentre eles o alcance global. Um motivo forte e motivador para a entrada no mundo do marketing eletrônico. Até pouco tempo, as organizações consideravam como concorrentes aqueles que estavam na mesma rua ou no mesmo bairro. Agora não existe área limite para vender seus produtos ou serviços. A organização que se preocupa somente com a concorrência do outro lado da rua pode estar perdendo muito mais cliente do que imagina. Uma loja do outro lado do mundo pode estar entrando direto na casa do consumidor pela internet sem que ela se dê conta. Quem se preocupa apenas em atender bem seus clientes no horário convencional e em local específico, corre sério risco de perdê-los pela atuação mais agressiva das empresas que utilizam a internet como ferramenta de marketing. O marketing eletrônico pode proporcionar também várias opções de escolhas para o cliente, que do seu próprio local de trabalho ou de casa pode acessar a internet e adquirir ou obter informações sobre qualquer produto ou serviço. Outro motivador que estimula o uso do marketing eletrônico é o custo reduzido. As organizações estão adquirindo a cultura de utilizar mais o e-mail e menos o fax, telefone e mídia convencional, observando, é claro, os cuidados técnicos para a melhor utilização desses recursos. Basta definir a informação que se deseja enviar. Nesse sentido, o marketing eletrônico é uma poderosa mídia de comunicação que as empresas utilizam para divulgar seus produtos e serviços ou mesmo para realizar as ações de relacionamento com seus clientes e com a comunidade em geral. Bom, cursistas, vamos agora falar ao módulo final,
que é pesquisa de mercado. A pesquisa de marketing é a elaboração, a coleta, a análise e a entrega sistemática de relatórios de dados relevantes sobre uma situação específica de marketing com a qual a organização se depara. Uma pesquisa mercadológica é uma ferramenta de orientação para a tomada de decisão de uma empresa diante de um novo empreendimento, inovação ou diante de um problema. Isso significa que a pesquisa deve ser aplicada somente quando seus resultados forem contribuir para a redução das incertezas ou influenciar decisões nas empresas. A identificação e definição do problema ou da oportunidade é o primeiro passo e é crucial no processo de pesquisa. Os objetivos representam o desdobramento do problema em uma série de definições que constituem os resultados almejados por meio de um projeto de pesquisa. Os objetivos devem ser estabelecidos para que seu cumprimento proporcione as informações necessárias para solucionar o problema. A pesquisa pode ser qualitativa, quando está mais relacionada ao levantamento de dados sobre um grupo, em compreender e interpretar determinados comportamentos, opiniões e as expectativas dos indivíduos de uma população. É exploratória, portanto, não tem o intuito de obter números como resultados, mas insights, muitas vezes imprevisíveis, que possam nos indicar o caminho para a tomada de decisão correta sobre uma questão-problema. A pesquisa qualitativa é indicada quando há necessidade, por exemplo, de entender a percepção do cliente quanto a um novo produto, analisar o modo de trabalho da concorrência, indicar melhores ações para uma campanha de marketing. Como exemplos de uma pesquisa qualitativa, vamos usar uma empresa que trabalha com produtos de limpeza e que precisa saber como está a sua imagem no mercado perante a concorrência. Ela escolhe um público-alvo e faz uma série de perguntas. Nesse exemplo, a empresa escolheria diversas pessoas para saber quais são as impressões deles em relação ao produto. Já a pesquisa quantitativa, ela é mais comum no mercado e prioriza apontar numericamente a frequência e a intensidade dos comportamentos dos indivíduos de um determinado grupo ou população. Essas medidas são precisas e podem ser úteis para decisões mais acertadas. Os meios de coleta de dados são estruturados e entre eles estão a entrevista individual e os questionários online de autopreenchimento por telefone, presencial e etc. E muitos outros recursos, sempre com perguntas objetivas e muito claras. Como exemplo de pesquisa quantitativa, podemos citar a prática constante que acontece nos anos eleitorais, a pesquisa de intenção de votos, que busca estimar através da amostra o número total de eleitores que votariam em cada candidato. E a metodologia de pesquisa? A metodologia de pesquisa é a descrição detalhada dos métodos, técnicas, incluindo a explicação de todos os procedimentos que se supõem necessários para a execução da pesquisa, entre os quais destacam-se o método, ou seja, a explicação da opção pela metodologia e o delineamento da pesquisa, a amostra e da amostra, procedimentos para a coleta de dados, entre outros, bem como o plano para análise de dados. Para Lakatos e Marconi, a metodologia é o tópico de projeto de pesquisa que abrange o maior número de itens, pois responde às seguintes perguntas: como se vai fazer a pesquisa, com o que, onde e quanto vai custar.
Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa última aula. Espero que tenham conseguido acompanhar todas as informações tratadas. Com certeza já leram todo o material. Agora façam a resolução dos exercícios e acessem a sala de aula virtual. Participem dos fóruns e postem suas dúvidas. Continuarei em contato com vocês para sanar as dúvidas. Parabéns pelo esforço dedicado por vocês até aqui. Continuem se empenhando. Com certeza esse esforço e o conhecimento adquirido nessas aulas fará a diferença na vida de vocês. Sucesso, fiquem com Deus.